Aí, É realmente. semana passada eu me dediquei a terminar dentro do prazo. Ainda assim não saiu um bom, mas fazer o quê, né? Enfim, acho um porre esse negócio. Eu estou fazendo bem lentamente um curso de Python que eu achei no YouTube. Eu estou assistindo as aulas e acompanhando. Eu estou estudando pelo aplicativo do Google, que chama Google Grasshopper, Sim, que é inovador. é aquele que ensina a linguagem C, né? Se eu não me engano. Acho que é JavaScript. É Java. Não é o Crash Hopper? É, Grasshopper. Eu estou Isso aprendendo mesmo. com ele JavaScript. Uhum. Eu tô com ele também, mas eu só fiz o primeiro exercíciozinho da bandeira. Eu já Depois eu fiz, acabei esquecendo. eu já fiz os fundamentos um, eu tava indo para os fundamentos 2. Aí eu aproveitei que tinha fechado o assunto, aí eu dei esse ato. Uhum. Mas não quer dizer muita coisa, né? Esses aplicativos sabem como é, né? Eu vou voltar a ver vídeo de programação assim sobre estrutura de dados próxima semana. E aí, estudou sobre isso aí? Como é que foi? Eu tava revendo aquele texto do Bourdieu e o do Malberg eu também li, mas só as primeiras páginas. O do Saussure eu já tinha lido alguns capítulos para disciplinas de antropologia, nunca li completo. Você também vai ser minha experiência de completude agora. Eu também só li partes bem isoladas dele. Eu li esse primeiro capítulo e o segundo da primeira parte, Princípios Gerais. Eu acho que do capítulo 3 eu li alguma coisa. Você quer começar por onde? Pelos prefácios? Eu geralmente tendo a começar pelas primeiras coisas que o autor escreveu. Como isso aí é uma obra do Saussure, talvez a gente só devesse ler aprofundadamente mesmo a primeira edição, o prefácio da primeira edição. Uhum. Mas Beleza, depende pode da ser. quantidade de páginas das outras. Tem como você dar uma olhada aí? Deixa eu ver. A primeira edição são 11 páginas da primeira edição brasileira. Olha só, o prefácio da primeira edição é bem curtinho. Ah, não, na verdade aqui estão. O da segunda edição e da terceira é só isso aqui. Ó. Então a gente lê todas. Inclusive da edição brasileira. Bora Já ver que não falo. qual é a justificativa de tradução que o cara dá. Ele pode falar alguma coisa irrelevante, porém engraçado. Beleza. Tô brincando, obviamente. Obviamente não vai ser engraçado. Já começou a gravar, não foi? Já, você quer que eu desgrave para não deixar registrado essa parte? Não, por mim é tranquilo. Tá bom. Se você quiser, eu coloco as reuniões no YouTube. É, Não coloquei por falta de autorização. eu acho que é tranquilo, sim. Acho que a gente não falou nada. Quer dizer, além da gente criticar os nossos cursos e as nossas áreas no Brasil inteiro, acho que não falou nada demais, não.
Também acho que não. Deve ter o quê? Umas 4, 5 horas a gente falando mal da sociologia e da filosofia no Brasil. Acho que por aí mesmo. Mas acho que é de boa. Eu não tenho medo desse tipo de coisa, não. Eu penso no seguinte, se alguém tiver paciência de É. assistir aqueles vídeos para procurar eu falando mal dos professores e mandar para eles, essa pessoa tá muito determinada. E os professores que eu tô falando que ela vai receber esse conteúdo, eles já deviam esperar que eu achasse isso deles. Realmente. Porque, É de de boa. fato, uma coisa que eu não consigo disfarçar é minhas, como pode dizer, minhas convicções pessoais. Uhum. Você quer que eu leia ou você lê? Eu posso começar lendo. Qualquer coisa, se ficar cansado, eu falo para você ler. Tranquilo. Então eu vou desativar o Beleza. microfone para ficar mais fácil para você. Tá. Prefácio à edição brasileira. Essas palavras introdutórias à edição brasileira do Curso de Linguística General não pretendem expor ou discutir as doutrinas linguísticas de Fernando de Saussure, nem tampouco apresentar a versão portuguesa no que ela significa como transposição do texto francês. Visam a uma tarefa bem mais modesta, mas talvez mais útil ao leitor brasileiro, estudante de letras ou simples leigo interessado em linguística. Fornecer informações sobre o famoso linguista suíço e sobre a sua obra e indicar algumas fontes para estudo das grandes antinomias sussirianas, ainda na ordem do dia, meio século depois da primeira edição do curso, embora provocando ainda hoje diálogos mais ou menos calorosos. A primeira edição do curso é de 1916 e é, como se sabe, obra póstuma, pois Saussure faleceu em 22 de fevereiro de 1913. A versão portuguesa sai apenas 54 anos com 54 anos de atraso. Mas nesse ponto não somos só Apenas. nós, apenas, é. Nesse ponto não somos só nós que estamos atrasados. O curso de Linguística Geral não foi um best-seller, mas foi em francês mesmo que ele se tornou conhecido na Europa e na América. A primeira edição francesa, de 16, tinha 337 páginas. As seguintes, 1922, 31, 49, 55, 62 e 69, tem 331. Note-se, porém, como crescem os intervalos entre as edições até a quarta, de 49, e depois se reduzem a constante de 7 anos, o que mostra que até a edição francesa teve a sua popularidade aumentada nessas últimas 2 décadas. Uma vista de olhos sobre as traduções é bastante elucidativa. A primeira foi a versão japonesa de Kobayashi, de 1928, reeditada em 1940, 41 e 50. Vem depois a alemã de Lommel, de 31, depois a russa de Surotin, de 33. Uma divulgou-se no Oriente e a outra no mundo germânico e nórdico, e a terceira no mundo eslavo. Cara, que engraçado, pô. A primeira tradução do livro foi em japonês, velho. Aham. Por que será? Beleza. É isso que eu tô me É perguntando interessante. também, velho. Será que é porque o aluno dele era japonês e aí, por conta disso, você diz? Rapaz, só ir pesquisando, que é um tempo relativamente muito curto, né? Comparado aos demais. É, é. A versão espanhola. Será que a área da linguística é forte lá no Japão? Não sei, cara. Nunca ouvi Porque no falar. texto do Malberg ele não comenta isso, né? Não, comenta não. No que eu lembro. Não. A versão espanhola de Amado Alonso, enriquecida com um excelente prefácio de 23 páginas, saiu em 45, sucedendo-se as edições de 55, 59, 61, 65 e 67, numa cerrada competição com as edições francesas. São as edições francesas e espanholas os veículos de maior divulgação do curso no mundo românico,
A versão inglesa de Wade Baskin, saída em Nova York, Toronto e Londres, é de 59. A polonesa é de 61 e a húngara de 67. Em 1967 saiu a notável versão italiana de Túlio de Mauro, tradução segura e fiel, mas especialmente notável pelas 23 páginas introdutórias, 23 também, e por mais 202 páginas que se seguem ao texto de maior rendimento em virtude do culto do tipo usado. Ostentou extraordinária riqueza de informações sobre Sucy e sobre a sorte do curso, dando 5 notas ao texto em uma bibliografia de 15 páginas, cerca de 400 títulos. Túlio de Mauro, por essa edição, se torna credor da gratidão de todos os que se interessam pela linguística moderna. Olha aí. Parece Engraçado, né? ser. Porque tipo, ele fez não só uma tradução, mas meio que uma orientação de leituras e de inserção no tema, né? Teoricamente falando, o POI chama isso de edição crítica. Só que. Que é quando você pega uma obra, trabalha a leitura dela e você se preocupa em, além de eliminar os erros tipográficos, fazer notas de elucidação acerca dos conceitos tratados. É tipo aquele. É, tipo aquela tradução para o português do texto do Freire, que a gente está lendo. Que ele faz, né? Um monte de notas explicando e tal. Teoricamente falando, na concepção de Piauí, pelo menos, e segundo ele, na concepção francesa de filosofia, nossa formação, estou falando nossa formação mesmo lá na universidade, deveria ser de tradutores críticos. Nosso tipo de formação é para ser tradutor crítico, ou seja, ler o texto, fazer a tradução para o nosso idioma e colocar notas elucidativas acerca dos conceitos e dos autores que estão sendo citados no texto. Então, sim, aquilo ali, teoricamente, era para ser uma edição crítica. Saquei. Na acepção de Piauí, né? Eu nunca li nenhum texto falando sobre isso. Uhum. As páginas. Isso aqui é o quê? 5 a 23? Aonde você está vendo? Aqui na nota do rodapé. Ah, sim, é da página 5 até a 23. É, Só dá uma boa que, introdução. sim. Só que o quê? Não, eu só ia falar que tem livros que eles enumeram a introdução com um número romano para não confundir com o texto. Uhum. As páginas 5 a 23 dão uma boa introdução e as páginas 3 a 282 trazem o texto numa versão muito fiel. Da página 285 a 335 vem informações abundantes sobre o Suci e sobre o curso. Da página 356 a 360 se examinam as relações entre Norém e Suci. Não sei quem é Norém. Segue-se das páginas 363 a 452, 305 notas, algumas longas, das páginas 455 a 470, trazem cerca de 400 títulos biográficos, alguns gerais, outros especialmente ligados ao Suci e ao curso. Os demais são bonitos. Tá. Propaganda da tradução italiana. Italiana. Eu também achei engraçado isso. Mas a Mas, frequência das edições e traduções do curso. O quê? não, eu só ia dizer que os italianos são muito famosos pelos seus comentários e pelas suas traduções. Ah, É, tem até uma piada que é o seguinte: o alemão cria, o francês copia e o italiano traduz. é? Saquei. Ah, por que tem na piada que o francês copia? Porque as principais tendências que a filosofia francesa segue, elas são, como pode dizer, devedoras de uma filosofia alemã mais antiga do que elas. Por exemplo, a fenomenologia ganhou destaque e fama a partir de Sartre e Merleau-Ponty.
mas a fenomenologia realmente de carga conceitual mesmo, foi quem fez foi o Husserl. Uhum. E a sua vertente mais existencial, que o povo também estuda por Sartre, quem fez foi o Heidegger, por exemplo. Saquei, entendi. Legal. Mas é só uma piada, não tem realidade Uhum. não. É só pra ser engraçado. Imagina como é que inseririam o Brasil aí. Eu acho que seria tipo, o alemão cria, o francês copia, o italiano traduz e o português traduz a versão italiana do italiano. Eu ia dizer que o português comenta, você pegou mais pesado. Não, mas isso tem um exemplo clássico, sabe qual é? Hum. Eu tenho uma obra aqui que é a tradução da Metafísica de Aristóteles, que é uma tradução da tradução italiana do Giovanni Reale. Eu tenho também, não é a do Edson Bini? Não, não é da Edson Bini, não. É uma da editora Loyota. É em 3 volumes. Aí Saquei. o cara escreveu uma monografia inicial que eu li, eu achei muito boa. Tem o segundo volume, que é cerca de 700 páginas, que é a tradução bilíngue grego, e do outro lado a tradução. E tem outro terceiro volume, de 700 páginas também, que só são as notas. Tô louco. É, Legal. Agora traduzido do é italiano, legal. né? E traduzido do italiano. Não tem nenhuma tradução de Aristóteles do grego. Então, tem essa do Edson Bini, mas segundo alguns, essa do Edson Bini, na verdade, é uma tradução do inglês. Só que o Edson Bini fala que é uma tradução cotejada pelo inglês. O Edson Bini fala isso, eu pensava que ele era tipo um fantasma, ele existe mesmo. Rapaz, assim, eu não vou bater o martelo, assim, mas aparentemente ele existe, ou pelo menos querem fazer que a gente acredite que ele existe. Por quê? Porque teve uma discussão muito acalorada em uma página da internet de crítica de textos, em que começou a se criticar certas traduções. Aí o nome do Edson Bini foi elencado, e aí o Edson Bini, ele se correspondeu com o dono do blog, por e-mail, através do e-mail da editora. E aí ele respondeu os comentários a partir de um e-mail para o dono do blog. Aí o dono do blog colocou os comentários da Edson Bini enviado por e-mail. E aí depois, pesquisando, eu vi que existe um vídeo dele de poucos segundos, da editora. Esqueci o nome da editora, depois eu posso até ver qual é. Em que ele fala durante 2 minutos sobre qualquer coisa. Legal, ok. Agora, por que eu tô falando que não tô batendo martelo? Porque, claro, pode ter contratado um ator, né? Uhum. Aí ele até É sempre comenta, futuro. tipo, que a galera fala que não acha nada nele no Google, portanto ele não existe. Aí ele fala bem assim: se meu nome não tá no Google. Não, peraí, calma. Pra existir, meu nome tá no Google. Meu nome tem que estar no Google. Ou seja, ele Uhum. ironiza a pesquisa da galera. Mas enfim, tem gente que afirma que ele existe. E tem vídeo de um cara que se afirma ele. Acho que isso é o suficiente pra gente falar que ele existe. Por enquanto. Beleza. Depois eu posso passar pra você essas fontes todas. Eu comentei muito com a galera que eu achei realmente que foi uma discussão de filosofia. Que ele vai falar acerca do que é uma tradução. É muito interessante. Uhum. Ele defende a própria tradução, o jeito que ele que foi feita. Aí Enfim. quando eu tava lendo, tinha uma outra tradução que só era um trecho, não tinha completo, mas que era direto do grego. Mas eu achava a do Edson Bini mais fácil de ler, mais acessível.
Então, é por isso que você tinha que suspeitar do Edson Bini. Porque geralmente. E isso eu posso falar por experiência própria. Tipo, eu tava lendo o da interpretação com Mariana e eu sei o mínimo de grego o suficiente para poder fazer uma pesquisa, né? Do que o termo significa, do que o Aristóteles está falando, etc e tal. Eu tenho o mínimo de grego para saber esse tipo de coisa. Não me impede para ler nenhuma frase em grego, mas dá para fazer esse tipo de pesquisa. Uhum. Aí deu para constatar que o que o Edson Bini faz é criar uma tradução que distorce completamente o texto. Ele usa, só para ter ideia, ele usa termos e conceitos que o autor não usa. Imagine, sei lá, um texto do Bourdieu, que o Bourdieu está falando de campo, e aí o autor traduz campo por, sei lá, a sociedade de média. Uhum. Coisa tipo assim. Entendi. Para ter um exemplo Não, para ter um exemplo mais palpável, no texto da interpretação, ele costumava traduzir as frases como se o Aristóteles estivesse falando sobre sujeito e predicado. Só que Aristóteles nunca usou o termo sujeito nesse texto, como na acepção do Bini. uhum. E predicado para Aristóteles é simplesmente aquilo que pode ser afirmado de alguma coisa. Então, Edson Bini deu um acabamento meio lógico / linguístico a uma obra que não tinha esses conceitos tal como ele estava falando. Eu acho que é por isso que os professores falam tão mal das traduções do Edson Bini. Eu acho que eles falaram mal da tradução do Bini porque que virou moda, né? Falar mal da tradução do Bini. Uhum. Mas eu, no meu posto de arrogância, eu tenho dúvida se eles sabem o porquê que a Edson Bini é ruim. Uhum. Beleza. Bom saber também. Não, mas só uma observação. Isso em uma obra específica do Bini. Tipo, isso não quer dizer que todas as traduções dele é ruim. Uhum. E depende do objetivo também, né? Tipo, eu acho que para você não tem tanta diferença se o Edson Bini traduz ipsis Aristóteles ou não. Acho que você estava lendo só de sacanagem mesmo. Eu estava lendo numa aula que eu fui com o Kelton, que era sobre Aristóteles. Eu estava lá só para passar tempo mesmo. Sim. Deixa eu continuar lendo. Tranquilo. Mas a frequência das reedições e traduções do curso nesta década de 60, que acaba de expirar, mostra que já era tempo de fazer sair uma versão portuguesa dessa obra, cujo interesse cresce com o extraordinário impulso que vem tomando os estudos linguísticos entre nós e em todo o mundo. Quando ele falou a versão portuguesa, está parecendo que é Portugal. Já se tem dito com razão que a linguística é hoje a vedete das ciências humanas. Acresce que o desenvolvimento dos currículos do nosso estudo médio nestes últimos anos impede que uma boa porcentagem de colegiais e estudantes do curso superior possam ler Sucy em francês. Verdade que restaria ainda a versão espanhola, que é excelente, pelo prólogo luminoso de Amado Anúncio. Mas agora o interesse público em Sucy cresce, e uma edição portuguesa se faz necessária para atender à demanda das universidades brasileiras. Veja só como funciona a mente, né? A mentalidade da época. Por que não se traduziu antes? Porque não existia a necessidade, porque a demanda era baixa o suficiente para que os interessados aprendessem a francês para ler a obra. Uhum. Eu acho muito engraçado esse tipo de coisa. É engraçado. É como se aumentando a demanda não é possível vulgarizar se precisasse produzir, sei lá. Sim. Eu acho engraçado porque eu
tem uma concepção pessoal que todas essas obras que se tornam clássicas ou se tornam básicas de alguma disciplina, elas têm que ser obrigatoriamente traduzidas. É uma questão de democratização do saber. Uhum. É real. Imagino que a quantidade de cursos na época também foram bem menores. Que ano é que ele está escrevendo isso aqui? Não tinha data, né? Acho que no final tem. Ah, não. Oxente. Ah, agora. Oxe. Que louco. Ó, o cacete. Peraí, deixa eu ver lá no início. É, não tem também. Bom, mas é a data da É edição, né? 2006. Ah, a data dessa edição é 2006? 2006. É. Não, mas eu acho que ele deve. Não, é só fazer a conta. Ele falou quantos anos? 50 e poucos anos. 54, não foi? Foi, 54. A obra original Então, é de 13, é né? de 16. Ah, é A 16. primeira edição é 1916. Ah, então foi lançada em 1970. Tem um tempinho já. Tem. Eu parei. Foi aqui, ó, foi no tempo parado. Você parou. Se é verdade que a linguística moderna Beleza. vive. Se é verdade que a linguística moderna vive um momento de franca ebulição, quando corifeus de teorias linguísticas, numa evolução rápida de pensamento e investigações, se vão superando a si mesmos, quando não são superados pelos seus discípulos, o curso de linguística geral é um livro clássico. Não é uma bíblia da linguística moderna que dê a última palavra sobre os fatos, mas é ainda o ponto de partida de uma problemática que continua na ordem do dia. Nunca Suci esteve mais presente do que nesta década, em que ele é às vezes declarado superado. Só há, porém, um meio honesto de superá-lo: é lê-lo, repensar com outros os problemas que ele propôs nas suas célebres dicotomias: língua e fala, diacronia e sincronia, significante e significado, relação associativa ou paradigmática e sintagmática, identidade e oposição, etc. É bem certo que a linguística americana moderna surgia sem especial contribuição de Saussure. Não deixa, porém, olha só, a linguística americana surgiu independentemente do Saussure. Foi. Isso é engraçado. Não deixa, porém, de causar espécie a onda de silêncio da quase totalidade dos linguistas americanos com relação ao curso. Bloomfield, fazendo em 22 a recensão da linguagem de Sapir, chamou o curso um fundamento teórico da mais recente tendência dos estudos linguísticos. Repete esse juízo ao fazer a recensão do próprio curso em 24, fala em 26 do seu débito ideal a Sapir e a Sucy, mas não inclui o curso na bibliografia de sua langagem. Em 33. Eu acho que é language mesmo. Que é em Ela é em inglês. inglês, real. Que é o Bloomfield e o Sapir são de tradução norte-americana. Eles são autores norte-americanos? São. O Sapir e o Bloomfield são. Bloomfield é citado direto pelo Chomsky. Chomsky é um leitor do Bloomfield. O E Sapir talvez eu já seja tinha interessante. visto. Eu acho que eu já ouvi falar do Sapir, mas era ligado à filosofia, não à linguística. Não sei se era outro. Não, eu já comentei assim, eu não sei se foi de mim, mas já comentei por cima sobre o Sapir. Que ele tem uma tese em que os sistemas linguísticos são incomensuráveis entre sociedades diferentes, porque cada sistema linguístico cria uma própria forma de organização da natureza, vou dizer assim. Eu acho que foi você mesmo que falou. Eu lembro disso. E é interessante comentar nesse parágrafo o seguinte: segundo aquele autor, o Bertil, a linguística norte-americana
é uma linguística empírica, no sentido de ela foi resultado de uma pesquisa antropológica de algum dos autores. Como assim? Empírica Ela no sentido que é antropológico. é antropológica no sentido de o autor foi para uma determinada região e comunidade estudar como essa comunidade funcionava, como a sua língua funcionava na própria comunidade. Estou falando nesse sentido. Ok. Tinha muitas pesquisas com os nativos americanos que o SAP fez, por exemplo. Eu fico me perguntando da relação dele com o Franz Boas. Nunca ouvi falar É, do diálogo. Ah, se também não bem que o sabe. Rodrigo, uma vez eu encontrei com ele, ele falou que na linguística eles leem muito o Franz Boas. Eu não conheço. Enfim, é algo a se pesquisar. Sim, relação de Franz Boas Franz com. Boas é aquele antropólogo japonês. Não, sim, eu lembro você falando. É, Só não sei a relação entre ele e Sapi. O que eu sei de Sapi tá no Bertil. Tem lá o capítulo sobre linguística norte-americana. aonde? Eu chamo o Malberg de Que você... Bertil. Ah, sim. Beleza. Vou continuar lendo. Tá. Eu vou voltar a Como conversar linguística de falar câmbio. norte-americana. Ah, sim. Tá com atraso, será? Tá com atraso. Bom, vou voltar a ler. Câmbio. Alô? Ok, câmbio. Como a linguística norte-americana teve desenvolvimento próprio, isso se entende. Mas é conveniente que, numa edição brasileira do curso, se note o fato para que nossos estudantes não sejam tentados a superá-lo sem tê-lo lido diretamente. É verdade que, entre nós, o que parece ter acontecido é uma supervalorização do curso, transformado em fonte de pesquisa. Às vezes, a pergunta feita a estudantes que já conseguiram aprovação em linguística, se já leram Sussi, obtemos a resposta sincera de que apenas fizeram pesquisa nele. E a pergunta sobre o que querem dizer com a expressão pesquisa em Sussi, respondem que assim dizem porque apenas leram o que ele traz sobre língua e fala. Bom, Engraçado. já tinha mesmo, né? Não, e o interessante é que geralmente a expressão pesquisa no nosso curso é o contrário, né? Por exemplo, você fala, eu faço pesquisa em Frege, é como se eu estivesse falando para você que eu estudo aprofundadamente o texto. Só que Sim. aqui a acepção é o contrário. Câmbio. Pesquisa é tipo, consultei, câmbio. Muito engraçado, câmbio. Entretanto, hoje não se pode deixar de reconhecer que o curso levanta uma série interna de problemas, porque no que toca a ele, Sussi, como Sócrates e Jesus, é recebido de segunda mão. Não conhecemos Sócrates pelo que Xenofonte e Platão escreveram como sendo dele. O primeiro era muito pouco filósofo para entendê-lo, e o segundo filósofo demais para não ir além dele, ambos distorcendo. Jesus nada escreveu senão na areia. Seus ensinos são os que nos transmitiram os seus discípulos, alguns dos quais não foram testemunhas oculares. Dá-se o mesmo com o curso de Saussure. Muito legal. Para começar, foram 13 cursos de Linguística Geral. Ele ministrou na Universidade de Genebra. Primeiro curso, 16 de janeiro a 13 de julho de 1907, com 6 alunos matriculados, entre os quais Riedling e Luiz Caio. A matéria fundamental do curso foi fonologia, isto é, fonética fisiológica, linguística evolutiva, alterações fonéticas e analógicas, relação entre as unidades percebidas pelo falante na sincronia e as raízes, sufixos e outras unidades isoladas da gramática histórica.
Etimologia popular, problemas de reconstrução, que os editores puseram em apêndices nos capítulos finais. Interessante que na França eles, ou pelo menos, acho que até o Bourdieu, quando publica um curso dele, ele está falando sobre as pesquisas dele, e não dando curso de coisas já consolidadas. É, Segundo, o que eu acho que talvez fiquem a carga é a gente entender a noção de curso deles, né? Eu não sei se a noção de curso deles é a mesma noção que nós temos de disciplina, câmbio. é verdade, eu acho que, não sei, é porque eu já vi também já vi um professor, Miceli, Sérgio Miceli, ele teve aula na França e ele dava aula aqui no Brasil, e ele estava comentando que quando ele tinha aula com o Bourdieu, por exemplo, o Bourdieu dava aula ensinando o que ele estava pesquisando. Enquanto que se ele fizesse isso nas aulas dele aqui do Brasil, os alunos iriam achar ruim. Por isso que ele não fazia. Então, como ele estava comparando as aulas de lá com as aulas que ele dá aqui, eu acho que é comparável, mas a proposta das aulas é diferente. Então, olha só como é engraçado as coisas. Eu não sei qual é a formação dele que ele fez lá, né? Ele fez que formação lá? Mestrado ou doutorado? Acho que é doutorado, mas eu não tenho Tudo certeza. bem. Se eu te dizer que pelo menos na filosofia é isso que acontece mais ou menos. O No que acontece mestrado, o quê? no mestrado e no doutorado em filosofia, pelo menos, não existe disciplinas assim no sentido que você vai pegar um, uma determinada matéria que tem prefixado alguns conteúdos. O que as matérias elas se pretendem a fazer, pelo menos no nosso departamento, é te ensinar algum tipo de habilidade. Então são coisas extremamente genéricas a ponto de você pegar um problema bem específico em Leibniz com Piauí e pegar a mesma matéria sobre um problema extremamente diferente em Hume, só porque você pegou professores diferentes. Então, vocês trabalham sobre problemas ao invés, ou sobre o tratamento que, por exemplo, o Piauí, o estudo que ele está fazendo sobre aquele problema e aquele autor. O pior que o Piauí, depois de certos anos, ele começou a fazer isso em todas as disciplinas que ele faz, justamente porque ele lê francês. Mas eu, na questão de ementa mesmo, as matérias da pós-graduação ela não tem uma ementa tão fixa quanto a das graduações. Por exemplo, você pegar o curso de antiga, tem lá que falando que eu tenho que obrigatoriamente passar por, sei lá, Platão e Aristóteles. Uhum. Nessas de pós-graduação, ele está mais querendo que o aluno aprenda algum tipo de habilidade. Do tipo, seminário 1, apresentação de seminário e entrega da introdução da dissertação, coisas assim. Ok. E aí, dentro desses tópicos, ele pode estudar qualquer coisa. Aí eu não sei se essa comparação que ele está fazendo é muito justa, porque não parece que ele está comparando maçã com maçã. Não sei também. Por exemplo, seria muito esquisito você me falar que no caso, Bourdieu, dando aula para graduação, ele dava aula da pesquisa dele, entendeu? Sendo que os alunos não têm nenhuma base de pesquisa. Uhum. Não sei se era na graduação. Mas provavelmente não. Então, por isso que eu perguntei. Se o professor pegou aula com ele no mestrado ou no doutorado? Bom, eu não sei dizer também porque ele não é meu professor. É um vídeo que eu vi no YouTube. Eu provavelmente foi no Ah, sim. doutorado. Eu não sei. Não, tudo bem. A gente coloca isso para pesquisar como é que funciona. É.
Interessante. Porque eu sei que geralmente na graduação funciona da seguinte maneira, em alguns lugares. Existe o professor titular, que é um professor que ele faz um texto sobre uma determinada temática, que é a temática que ele vai dar de curso. E ele vai, coloca as páginas de papel debaixo do braço, vai até um palco, coloca as páginas e começa a ler. Aí depois que ele terminar a ler, ele pega as páginas e vai embora. Aí você fala, sim, é a questão de dúvidas, etc e tal. Aí tem os professores assistentes, que são os professores que você consulta para resolver problemas de compreensão do conteúdo do professor titular. Uhum. Essa é uma estrutura que geralmente tem em algumas universidades alemãs no passado. Não sei se hoje em dia existe ainda. Mas, por exemplo, não sei se a Universidade Francesa funciona dessa maneira. Não sei também. Mas enfim, interessante. Sim. Tá, segundo curso, eu continuo lendo os cursos. Sim, que ele está falando que tem assuntos diferentes, né? Uhum. Bom, foi da primeira semana de novembro de 1908 a junho de 1909, com 11 alunos, já aumentou um pouco, entre os quais Hindlinger, que é o mesmo, né? Gautier, Bouchard e Constantin. Então, o Kyle saiu. A matéria deste foi a relação entre a teoria do signo e a teoria da língua, definições de sistema, unidade, identidade e valor linguístico. Daí se deduz a existência de duas perspectivas metodológicas diversas, dentro das quais colocou o estudo dos fatos linguísticos, a descrição sincrônica e a diacrônica. Sussi várias vezes se mostra insatisfeito com os pontos de vista a que tinha chegado. Olha só. Quer dizer que ele mesmo não estava satisfeito com as conclusões dele. Terceiro curso, 28 de outubro de 1910 a 4 de julho de 1911. Últimos matriculados, entre os quais Degallier, Joseph, acho que Mene deve ser um tratamento feminino, né? Secharai, não, acho que deve ser só o primeiro nome. Constantin e Paul Regard. Como matéria, integra na ordem dedutiva do segundo curso a riqueza analítica do primeiro. No início se desenvolve o tema das línguas, isto é, a linguística externa, parte-se das línguas para chegar à língua, na sua universalidade, e daí ao exercício e faculdade da linguagem nos indivíduos. 4. Não tendo tido acesso direto à obra de Godel, os recursos manuscritos do curso de Linguística Geral de Fernando Sussi, de Paris, 57, resumam o apanhado que daí faz de Mauro no curso, e o que diz o próprio Godel, os Carbis Fernando Sussi. Tá. Os editores do curso, Charles Bale e Albert Secharay, com a colaboração de Hedling, só tiveram em mãos as anotações de Kyle, Gautier, Beauregard, Secharay, Dallier, Joseph e as notas de Hedling. Sim. E tal qual ele foi editado, com a sistematização e organização dos três ilustres discípulos de Sussi, apresenta vários problemas críticos. Primeiro, Sussi não estava contente com o desenvolvimento da matéria. Não só tinha que incluir matéria ligada às línguas indo-europeias por necessidade de obedecer ao programa, mas também ele próprio se sentia limitado pela compreensão dos estudantes e por não sentir como definitivas as suas ideias. Eis o que ele diz a Gautier. Vejo-me diante de um dilema. Ou expor o assunto em toda a sua complexidade e confessar todas as minhas dúvidas, o que não pode convir para um curso que deve ser matéria de exame, ou fazer algo simplificado, melhor adaptado a um auditório de estudantes que não são linguistas, mas a cada passo me vejo retido por escrúpulos. É interessante que ele está apresentando, aquilo que a gente está falando, né? Ele está apresentando ideias que são dele mesmo, que não estão presentes no currículo,
mas ainda assim vão ser matérias de exame. Mas tem que ser algo que já é mais ou menos definitivo e tal. Sabe que eu tenho uma crença que a gente também faz isso? Quando pensa que está apresentando assuntos curriculares, Sim. Porque a gente, o professor, teoricamente, né? Se ele está fazendo o próprio material, ele está construindo a própria narrativa de ligação dos fatos, criando a própria categorização de divisão dos fatos. uhum. A gente só não consegue fazer isso se a gente seguir à risca um manual. Só que aí, novamente, cito Piauí, para você seguir manual, você não precisa ser especialista. É real. Então, tecnicamente, a gente faz isso também. Só que nós não temos tanto prestígio social para sermos reconhecidos como iguais a eles. Bom, mas não tem a diferença de que, quer dizer, ele está apresentando ideias que de fato, pelo menos eu penso, não tinham sido apresentadas antes, enquanto o que você está falando é de uma reunião criativa de conteúdos, digamos, que já tinham sido propostos. Só que o jeito que você colocou parece diferente, mas geralmente os termos que a gente escolhe implica uma certa conceituação própria. Saquei. Eu consigo visualizar isso bem no programa dos meus professores. Alguns professores, especialmente, têm disciplinas organizadas muito em vista do que eles fizeram no doutorado e tal. Por exemplo, Só que eu não tô... Sociologia Brasileira com o professor Ivan é completamente diferente de Sociologia Brasileira com Caio Amado e tal. Sim. Dá para ver uma determinada visão deles sobre quem são os autores mais relevantes, quais ideias a se discutir, essas coisas. Apesar que eu sei que existe uma certa luta para o apagamento pessoal do pesquisador. Tipo, mais e mais, o que a gente está tentando fazer é que essas formas de narrativas individuais acerca do objeto de estudo seja eliminado. Mas acho que isso é Uhum. impossível. Por exemplo, Uhum. eu estudo uma matéria exata, né, que é supostamente lógica. Só que, para mim, a lógica é apresentada de tantas maneiras distintas, que parece até ciências humanas, nesse sentido. Porque as coisas que se Uhum. preservam, elas são, vou colocar entre aspas, né, são muito frágeis para a gente achar que elas se preservam por causa de uma significação. Por exemplo, a gente tá vendo lá o Frege, não é? Uhum. Você não consegue perceber que como o Frege definiu cada um dos seus componentes dentro do seu sistema é ao mesmo tempo similar, porém radicalmente distinto da lógica que você pegou com cabeceiras. Sim, sim, real. Ou seja, existe uma objetividade suficiente para a gente falar que é a mesma disciplina, só que a abordagem é tão diferente que a gente fala que é outra doutrina, praticamente. Uhum. É nessa acepção que eu tô defendendo, entendeu? Tipo, nós vamos estudar a mesma coisa, mas possivelmente a maneira que eu vou achar de organizar esses dados que eu estou estudando junto com você vai ser obrigatoriamente diferente de você, porque eu tenho uma personalidade e uma maneira de percepção dessas coisas. Uhum. Mas eu não sei, eu tô falando da minha impressão pessoal, acho que a gente faz isso mesmo. E Sim, eu o, visualizo isso bem. eu achei bem bacana a gente ler essa parte, porque para mim a grande. Sempre para mim o que é mais valoroso de ler essas coisas é aprender a como, sei lá, ser pesquisador. No final das contas, essa é a minha ambição. Eu acho que já falei isso outras vezes com você. Uhum. E ver essa passagem dele falando.
que ele não estava contente com as suas próprias formulações, é um conforto pessoal, porque eu também não estou satisfeito com as minhas formulações acerca das coisas que eu pesquiso. Aham, eu também. Para mim é muito legal por conta disso, que eu estou me enxergando na situação dele. A gente tem um problema que a gente quer se debruçar, a gente está tentando ler outros autores que tenha, de alguma maneira, circunstanciado o problema sem atingi-lo, ou atingi-lo de uma maneira que a gente não gostaria, e a gente está sentindo dificuldade de criar essa rede conceitual, de compreender propriamente esse externo, para poder usar depois para classificar as coisas. Uhum. Enfim, câmbio. Mas eu também acho isso muito legal. E é uma coisa que eu não estava esperando encontrar não aqui. Eu também não, câmbio. Até porque o curso é apresentado como, nossa, uma obra. É apresentado quase como se fosse uma obra definitiva, mas ela é. Na verdade, nem escrita mesmo por ele foi, né? Eu pensei que eram as anotações de aula dele que ele fazia para dar aula. Mas não, são as anotações dos estudantes. Sim, exatamente. Massa, câmbio. Beleza, continuando. Os apontamentos dificilmente corresponderiam, ipsis verbis, às palavras do mestre. Como nota Godel, são notas de estudantes, e essas notas são apenas um reflexo mais ou menos claro da exposição oral. Terceiro. Deixa eu ver. Tá. Terceiro. Sobre essas duas informações do pensamento de Sucy, a que ele fazia para ser simples para os estudantes e a que eles faziam anotar aproximadamente, soma-se a da organização da matéria por dois discípulos, ilustres, mas que declaram não terem estado presentes aos cursos. Olha só. Sim, essas Ajunta-se. informações eu já sabia todas. Como é? Essas informações eu já sabia todas. É muito engraçado, né? Olha só o telefone sem fio. Primeiro, notas de aula da apresentação oral de uma pessoa. Notas de aula de apresentação oral da pessoa. Já piora porque não é uma nota de uma pessoa só, é uma nota de 5 pessoas. E é organizado por duas pessoas que não estavam assistindo a disciplina. Diga, pô, parece até 3 anos Babel. depois. E 3 anos depois da morte do cara. Porque você poderia falar bem assim, ah, não, mas eles deram pra Suci leu e concordou, que isso já aconteceu com Canto, por exemplo. Uhum. Velho, que engraçado, né? Câmbio. Pois é. Eu tô até perdendo a confiança no texto já. Já tô aqui lendo, quase lendo de qualquer jeito já. Ah, é. Mas é um livro influente, pô. Oxe, pode dizer assim É. não, câmbio. Será que ele é influente só porque veio da França ou será que as ideias aqui são legais mesmo? Os americanos parecem que não deram muito bola, né? Então, não é que os americanos não deram muito bola, é que não era um mundo globalizado. Então, na época que os americanos estavam fazendo suas pesquisas de linguística, essa obra ainda estava percorrendo a Europa. É real. A Europa e o Japão, né? Não, o Japão só conseguiu traduzir ainda 12 anos depois dos americanos começarem a falar do livro. A Uhum. cronologia é o seguinte: 1916 tem o lançamento do livro. 1922 tem a redenção lá do Bloomfield ao Sapi. 1924 tem a recensão do próprio Bloomfield, a obra do curso, o curso de Linguística Geral. E só em 1930 que tem a tradução para o japonês. Então, apesar de tardio, ainda chegou. Chegou antes da tradução, desculpa. Uhum. Saquei.
Pois é isso aí. Vou continuar lendo, então. Tranquilo. TC. Ah, Sobre essas duas... deixa eu fazer uma observação Sim. besta. Uma coisa que eu acho fascinante assim, na história do pensamento é como parece que existe épocas que não importa a geografia, que surge ideias similares. Eu acho isso meio engraçado. Por exemplo, você tem dois autores em campos totalmente distintos, eles não se correspondendo, mas eles desenvolvem teorias que em muitas medidas são semelhantes. Eu Uhum. acho esse tipo de coisa interessante. Sim. E o mais interessante é que se de fato foi sem que eles se comunicassem ou tivessem contato com os outros, foi na mesma época, né? Poderia ter sido talvez em outra época. Sim. Então, eu acho particularmente interessante o surgimento na mesma época. Isso que eu acho Uhum. interessante. O fenômeno análogo também aconteceu com lógica. Tipo, o desenvolvimento de Frege foi paralelo ao desenvolvimento de Boole e, por que pareça, foi paralelo ao desenvolvimento de Russell. Russell não tinha conhecimento das obras de Frege quando começou a escrever sobre lógica. Olha aí. E os resultados dos três são bem semelhantes em muitos Uhum. aspectos. Massa, interessante mesmo. Tem, tem uma galera que se propõe a explicar isso, será? Então, não, mas eu quero fazer pesquisa que tente explicar esse tipo de coisa. Eu acho que é uma pesquisa que a galera da sociologia do conhecimento muito provavelmente se interessaria por investigar. Ah, sim. Mas eu Mas sei lá, não é isso. eu entendo, e talvez seja um preconceito meu, mas eu acho que eu talvez com certeza porque eu nunca estudei sociologia do conhecimento, mas eu acho que a sociologia do conhecimento vai tentar explicar isso a partir de relações é, sociais desses autores com outros autores. Eu tava pensando, talvez, num sentido de. Bom, não sei se essa seria a pegada da sociologia do conhecimento, não. Mas eu estava pensando em determinada, um determinado passado comum de, da área de estudo faria com que aquelas colocações ou aquelas formulações fossem meio que quase necessárias de serem feitas. Entende o que eu estou querendo dizer? Dado um conjunto relativamente coerente de teorias já existentes e de problemas já colocados, é possível que mentes isoladas formulem ideias parecidas, algo nesse sentido. E aí tentar Sim. mostrar o porquê que isso. A pegada do que eu penso é já diferente. Eu já não acho que isso é, como pode dizer, decorrente de uma certa influência intelectual. Eu acho que isso é decorrente em uma nova forma de organização do que é dito por realidade da maneira que é apresentado. Tá, eu falei muito abstratamente, mas, por exemplo, não há como você pensar a relatividade para os gregos antigos. Por quê? Porque o escopo do que eles consideravam o real não é o mesmo escopo do que a gente considera o real. Mas dentro da realidade do século XIX, dentro de todos aqueles de novas apresentações do real, se o Einstein não tivesse chegado à teoria da relatividade, outra pessoa tinha chegado. Isso que você falou me lembra o que o Foucault fala sobre episteme nas palavras e as coisas, eu acho.
Estilo o quê? Como é? Ele falou o quê? Que determinados momentos históricos tem o que ele chama de episteme, que seria um a priori amplamente compartilhado de cognição mesmo da realidade. São princípios que norteiam o pensamento e o discurso sobre o real nas mais diversas esferas da sociedade, tanto na vida cotidiana quanto na produção dos campos intelectuais e tal. E aí cada período histórico seria marcado por uma episteme diferente. Portanto, compartilhando uma episteme comum, essa episteme limitaria, entende, um conjunto de formulações e de ideias e tal. Sim. Mas aí a questão, e isso aí a questão não é nem problema para o Foucault, é problema para mim, em que medida esse real é algo intersubjetivo e em que medida esse real, na verdade, é uma nova, como pode dizer, uma nova, não, eu não queria evitar o termo percepção, mas um novo acesso à realidade que antes não tínhamos contato. Exemplo, para ficar no concreto agora, sair do abstrato. Por exemplo, a gente pode fazer teorizações que seriam totalmente diferentes se a gente tivesse acesso ao microscópio, por exemplo. E o microscópio, ele não vai fazer do que o campo de intersubjetividade de cognição, de rede de crenças mude. O que ele vai fazer é dar um novo acesso à realidade que antes a gente não tinha. E a gente vai moldar nosso campo de episteme em prol daquele novo instrumento que fez a gente perceber, sei lá, a realidade de uma outra maneira. Não sei se deu para entender com esse exemplo. Sim, acho que deu sim. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse nenhum desses artefatos tecnológicos que ampliasse, vou colocar nesses termos vulgares, nossa percepção, eu acho que não teria realmente muita distinção entre nosso sistema de mundo e um sistema de mundo de outras sociedades que não têm esse instrumento. Mas eu acho que realmente, por conta desses instrumentos, nossa narrativa acerca da realidade, ela consegue resolver os problemas que a gente já se debate por causa desses instrumentos. Uhum. E nesse sentido extremamente preciso é que a gente pode falar de um progresso no conhecimento. Porque a gente não pode simplesmente pegar uma concepção de mundo, sei lá, de uma tribo isolada, e querer falar que ela é equivalente ao nosso, justamente porque existem esses instrumentos específicos da nossa sociedade que, claro que isso é um pouco metafísica, mas que faz com que a gente tenha acesso a um maior nível de realidade, vou colocar assim. Entendo. Ou, pelo menos, perceber a estrutura do real de uma maneira mais precisa. Alguma coisa assim, porque, de fato, tem certos tipos de artefatos tecnológicos que a gente faz que muda totalmente nossas narrativas. Isso é interessante ao ser constatado na história da física. A história da física, apesar de muitas pessoas estudarem a partir das proposições de teorias, mas na verdade ela é movida, e essa na verdade é a minha perspectiva pessoal, só para deixar claro, né? Por experimentos chaves, que é a partir deles que começa a criar as problematizações. O problema da relatividade tem um experimento chave que era um problema que eles chamam de problema em aberto, que era justamente que tinha aí pode entrar até no cúmulo, né? Que tem um paradigma antes que pressupunha um conjunto de consequências e esse experimento mostrava que o resultado factível e observável a partir dele não era reproduzível, não era descrito pela teoria anterior. Sim, eu me lembro do Stephen Hawking falando disso no livro dele, bem no começo, eu acho. Sim, Eu não lembro agora qual é o experimento, mas eu lembro que eu já li sobre isso. sim, eu posso dizer rapidamente, é o experimento sobre a velocidade da luz. Ele consiste
em um laser que está sendo disparado em cima de uma haste que você pode girar no sentido da giração da Terra ou no sentido da giração oposta à Terra. Tipo, Uhum. ela tá numa haste que você pode girá-la em um eixo, tipo um relógio. Uhum. E aí, o que eles estavam querendo medir? Como eles sabiam todas as contas de física clássica, eles sabiam que aquela haste tinha X metros. Então, se a teoria mecânica da época tivesse certa, então, se ela tivesse virada para o sentido da Terra, a velocidade que a luz iria caminhar seria maior, porque, como pode dizer, deixa eu só pensar aqui rapidão. Enfim, eu acho que não vou conseguir não dar esse exemplo, porque eu não quero dar exemplo errado para você. Mas até a parte da haste está correta. Uhum. Não, mas de Porque boas, aí, tenho um livro aqui. Se você sim. quiser, eu posso até pegar para dar uma olhada. Ah, não, Mas a eu me gente lembro, deixa pra sim, lá. dele falando desse experimento. É porque eu não tô na cabeça agora o exemplo. E o outro exemplo é da física quântica, é o experimento da fenda dupla. Também é um experimento que forçou um novo tipo de explicação teórica. Uhum. Então, nesse sentido, parece que de fato a gente monta certos instrumentos em que condiciona nossa narrativa sobre a realidade. Nesse sentido. Sim, entendo. Então, por isso que eu não Acho acho que é que. só influências teóricas. Uhum. Eu lembro que quando eu li o Foucault, e já tem muito tempo eu li no ensino médio, uma coisa que me incomodou muito foi que, para ele, as diferentes epistemes, tipo, ainda que você possa olhar para as diferentes ciências e falar que, de fato, tem um avanço e tal, para ele, as diferentes epistemes valem o mesmo. Eu não acho. No sentido de que são só diferentes modos de construção da realidade. Eu acharia procedente se a gente partisse do pressuposto que todo acesso a a novas estruturas do real ou a um certo aspecto do real que antes era obscurecido fosse uma obtenção universal de todo ser humano. Mas eu acho que isso não é o caso. Da proposta dele, também acho que não é o caso, não. Então, nesse sentido bem específico, por exemplo, se de fato acontecesse um genocídio que acabasse com a forma de civilização, como pode dizer, avançada, né, que a gente chama, eu acho que seria um retrocesso por conta desses tipos de coisa. Sim, saquei. E outra, eu não tenho certeza se a gente redescobriria essas mesmas coisas. Essa é a minha grande dúvida também. Você não tem certeza. Porque, tipo, um microscópio no sentido de ser um instrumento que te permite observar as coisas pequenas, vou colocar assim. Certo. Ou algo que permite ver objetos longe. Você não acha que, eventualmente, Velho, sinceramente, esses isso objetos. seria. Pode dizer, desculpa. Ah, então é isso. Você não acha que, eventualmente, algo que faz a mesma coisa seria construído? Cara,
Eu sei que é muito pesado dizer que não, mas eu acredito que não. Porque até mesmo a história dos nossos objetos enquanto civilização passada, geralmente eles têm uma origem bem delimitada. E essa origem bem delimitada, ela é condicionada É, pelos motivos sociais da época. Isso que é estranho. é interessante você colocar isso, porque eu me lembro do Franz Boas, e um dos pontos que ele foca na crítica dele ao evolucionismo é justamente que ele pensa que em diferentes contextos históricos e geográficos é perfeitamente possível que técnicas semelhantes, instrumentos semelhantes surjam a partir de causas ou de histórias distintas. Sim, mas tem certos Porque, instrumentos. Desculpa, pode não, dizer. pode, não pode falar. Mas tem certos instrumentos que ele são processos de evolução de outros instrumentos anteriores. Por exemplo, o microscópio ele já vem de uma tradição de fabricação de vidro. Então, sociedades que não fabricam vidro, tecnicamente falando, não chegaria ao telescópio. Então, acaba sendo um condicionamento geográfico e social. Por exemplo, será que realmente é, haveria um certo desenvolvimento nas tribos indígenas brasileiras a ponto delas começarem a fabricar vidro para depois fabricar lente? Na forma que elas viviam socialmente falando? Não, eu acho que se você tiver condições geográficas, tudo mais impeditivas, não, mas supondo que condições semelhantes ocorram, o que é possível, né? É, mas essas condições semelhantes também tem que envolver condições sociais semelhantes também. Porque, um exemplo clássico, o ferro é tido como fundamental na existência humana, né? Mas a gente conhece diversas sociedades que elas conseguem viver e criar artefatos que são similares ao nosso sem sem a utilização de nenhum metal. E elas guerreiam entre si, etc e tal, Uhum. com instrumentos que não são feitos de metal. Ou seja, não parece que só depende do ambiente. Também depende de uma certa cultura de valorização daquele tipo Uhum. de material. Mas é, o meu raciocínio é mais ou menos assim. Se já ocorreu que multiplicidade de causas, por acaso, de- deram origem a isso, eventualmente isso pode acontecer de novo. Sim. Mas não que eu ache que é uma consequência necessária do desenvolvimento das sociedades que elas precisem em algum momento chegar a isso. Eu já parto da crença do seguinte: é, a nossa sociedade atual ela é fruto de uma peneira histórica de construção de artefatos entre diversas culturas distintas. Então, meio que a gente herda artefatos que foram frutos de ambientes culturais extremamente diferentes. Uhum. Ou seja, a gente tem só para você ter ideia, a Europa que era tão avançada como ela gostava de acreditar, existia diversos instrumentos chineses que ela nunca tiveram contato e elas não conseguiam produzir por si mesmos, assim, por espontaneidade, até terem contato. E a partir do momento que elas tiveram contato, elas pegaram aquilo e aprimoraram a ponto de superarem os chineses. Uhum. O que isso me demonstra é que, apesar de ela ter um corpo de intelectuais bem precisos, etc e tal, ela não teve capacidade social de produzir aquele artefato. Ela teve capacidade de reproduzir e melhorá-lo depois que teve contato, mas não teve capacidade de criá-lo.
Entendi sim. Bom, então, você enxerga como sendo uma história, tipo, extraordinariamente singular, a ponto disso fazer com que você não veja a possibilidade desses instrumentos voltarem a surgir caso ocorra um genocídio mundial e etc. Eu acredito somente se tiver uma natureza humana. Aí eu começo a acreditar nisso. Se tiver uma natureza humana, Se tiver uma natureza humana. como assim? Eu sei que foi um salto, mas tipo, tem que ter alguma coisa transcendental que me justifique o porquê pessoas de cidades diferentes, com contatos geográficos diferentes, com visões de mundo diferentes, vão, a partir da aleatoriedade, produzir coisas análogas ao que a gente tem na sociedade atual. Aí tem que ter algum motivador. Porque eu acho que somente pela junção desses fatos aleatórios, acho insuficiente. Ok, entendo. Para mim, o que pesa muito é história. Por exemplo, você não acha muito estranho que a gente tenha mudado tão drasticamente em 200 anos do que a gente mudava, sei lá, em mais de 10 mil anos? Tipo, as coisas que aconteceram nesses dois últimos séculos revolucionou tanto a nossa sociedade que era processo que antes demorava, sei lá, 500 anos, 1000 anos, Uhum. 2000 anos. De fato. Então, isso não me parece fazer. Se bem que a argumentação é no mais tardar vai acontecer, né? É, A argumentação é realmente difícil de rebater. Pode demorar 10 milhões de anos, pô, vai acontecer em alguma hora. É, minha argumentação a é essa. argumentação. Não, mas de Eu boas, não, eu entendi sim. Interessante. é. Não é que eu enxergo a gente como especial, não. É porque eu enxergo as coisas como cada um a singular. Se de fato Uhum. destruísse, a gente teria o que a gente chama de outra história. Agora, eu não sei se essa outra história que a gente ia criar seria análoga à nossa. Eu acho que não. Uhum. Isso aqui. Bom, eu também não tenho uma opinião. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade. Achei interessante pensar sobre isso. Eu acho particularmente interessante, porque, sei lá, eu acho que são esse tipo de questões que a gente valoriza ou desvaloriza certas coisas. O senhor se tinha uma crença mais ou menos assim, né, de uma certa realidade sociocultural. Como assim? Realidade sociocultural. Ele, ele acreditava que era uma questão de tempo até uma determinada sociedade descobrir certos valores e começar a valorizar certas coisas. Ah, é? Pelo que me disseram, sim. Não sei se está correto isso. Não sei. Isso me disseram isso a respeito da política de não intervenção, que era o argumento dele para por que a gente não deve intervir em outras sociedades a partir da nossa. Uhum. Pô, a primeira vez que eu vejo um argumento evolucionista, que de fato é um argumento evolucionista, eu penso, usado para justificar uma política de não intervenção. Tipo. Não, e isso que é foda, né? Porque a gente chama de evolucionismo no sentido pejorativo, porque o que é evolução? É se adaptar ao meio que você vive. Isso que é a evolução dita, né? Isso aí, na verdade, para mim é um progressismo, não um evolucionismo. Se você for pensar assim, é. Mas eles se autodenominavam pelo menos a antropologia de Não, sim, sim. evolucionistas.
Eu só estou dizendo que não é propriamente evolução no termo do Darwin, né? Sim, Porque sim. é isso que eu acho interessante dessas doutrinas, que essas doutrinas elas se apropriam em outras doutrinas, meio que desvirtuando os conceitos, como se de fato evolução descrevesse, sei lá, é um processo que explica o porquê o mais forte sobrevive. Uhum. Mas é isso mesmo. Eles colocam a evolução meio que numa uma linha única e determinada. Acho que muito mais próximo de Hegel do que de qualquer outra coisa. Pelo menos para mim parece. Eu vou ao banheiro, João. Beleza. Eu vou fingir que vou fazer alguma coisa. Voltei. Sabe uma coisa que eu me dei conta quando você saiu? O quê? Que essa perspectiva minha é uma perspectiva um pouquinho marxista. Em que sentido? No sentido que, se você transformar a narrativa genérica que eu fiz sobre experimentos, os instrumentos que determinam a nossa relação com nossa narrativa da realidade, se você substitui que são os meios de produção que definem a maneira de sociabilidade vigente da época, e você anexar a É, isso que cada sociedade, que as formas sociais de organização depende dos meios de produção, é uma narrativa análoga, só que para outro assunto. E o interessante também é que é análoga, inclusive, aos evolucionistas que a gente estava falando. O Marx, inclusive, ele se inspira muito no evolucionista, que é o Morgan, evolucionista da antropologia. Só que, ao invés de meio de produção, o Morgan colocava técnicas, no sentido de instrumentos mesmo. Tipo, ferramentas, martelo, arco e flecha e tal. Tanto que os museus, eles eram organizados segundo a ordem de evolução dos instrumentos. Então, por exemplo, os arcos de diferentes sociedades, os martelos de diferentes sociedades, as enxadas de diferentes sociedades. E aí você organizava o museu não por sociedades, mas por instrumentos em escalas evolutivas. Por isso Sim. que o Franz Boas depois vai se meter nesse debate e vai ter vários textos sobre a organização dos museus, porque tem uma teoria por trás da organização dos museus. E para ele, a evolução social ela pode ser vista através da evolução dos instrumentos, justamente porque é a evolução das ferramentas que causa a evolução dos outros fatores sociais. E aí depois o Marx inclusive conhece o Morgan e tal, pessoalmente. Interessante.
interessante mesmo. O que eu ia falar em adição a isso é que existem resquícios disso, até mesmo da maneira que a gente classifica períodos históricos. Tem uma classificação de períodos históricos que é pela, como pode dizer, a habilidade de fundação de alguns materiais. Metais, desculpa. Por exemplo, Tipo, idade da tem. pedra, idade do bronze. Exatamente. Que é medido justamente como. E eles interpretavam nessa linha evolutiva mesmo. Porque tem metais que você consegue extrair diretamente o mineral na força bruta, batendo, e tem outros que você tem que fazer um processo cada vez mais rebuscado de refino para você obter tal material. E eles encaravam isso como uma evolução também. Eu acho que essa denominação, eu não tenho certeza, mas acho que essa denominação vem muito desse período, desses caras e dessa organização desses estudos em museus e tal. Os caras do evolucionismo mesmo. A antropologia sempre esteve muito ligada com a arqueologia. Agora, alguém poderia, só para finalizar o assunto, porque realmente eu achei interessante essa conversa. Alguém chegaria para você e você falou, você acredita que se a gente desse um restart, você acha que o ser humano não teria vontade de pisar na Lua novamente? Ou olhar para a Lua e pisar lá? Mas dentro de algumas sociedades, a gente sabe que as narrativas é que esse céu é inalcançável. Então, partindo de uma teoria que o céu é inalcançável, por que alguém iria pensar em construir um artefato para chegar lá? Sim, eu entendo isso. Mas acho que a perspectiva de quem acha que daria é justamente aquilo que você falou. Bom, eventualmente, da mesmo modo que surgiriam pessoas que pensariam que o céu é inalcançável, é perfeitamente possível que surja alguém que ache que o céu é alcançável. E, Mas, eventualmente, sociedades que acham que o céu é alcançável e outras que, sei lá, tenham desenvolvido alguma outra tecnologia vão acabar trocando ideias e absorvendo. E aí, eventualmente, enfim. sim, não, isso não é uma questão de refutação, não. Eu sei que ela iria criar uma narrativa para isso. Mas, sei lá, acho que é mais crível o jeito que eu penso. Mas é claro que é mais crível o jeito que eu penso para mim mesmo, porque é eu que estou pensando, né? Enfim. Mas o que eu quis colocar nisso é que tem um tipo de pesquisa, que essa pesquisa eu acho muito interessante, que é a crítica literária como um instrumento de pesquisa do campo do possível da imaginação humana. Tá, falei de maneira abstrata. O que eu quero dizer? Você, a partir da literatura, você pode traçar muito bem, dentro de uma determinada sociedade, o que eles acreditam que é possível ou não. Por exemplo, quando você vai ler a mitologia grega, onde estão os deuses mitológicos? Sobre as nuvens, não? No Monte No Olimpo. Olimpo. O Monte Olimpo é uma montanha realmente da Grécia. E por que colocar os deuses lá? Porque na concepção entre os gregos, supostamente, seria o. Como pode dizer? Caramba! O ponto inalcançável para qualquer mortal. Ele não imaginava que os deuses estavam em outro planeta. Coisa do tipo. Aí tá bom, tá muito no passado. Mas a gente consegue localizar no tempo e no espaço da história qual foi as primeiras obras de ficção falando sobre viagem a outros planetas. E eles não são muito no passado, isso que é engraçado. São coisas de, sei lá, 100 anos antes de a gente conseguir efetivamente chegar na Lua. E é essa ligação que eu acho que começa a ficar interessante pensar. Porque até mesmo o pensamento que, de fato, vai criar desenvolvimento tecnológico para se chegar à Lua, teve que ser imaginada como ficção em algum momento no passado. E essa distância entre a imaginação no momento passado e, de fato, a época em que se realiza o feito, que, vamos dizer, no passado, era chegar no pico do Monte Olimpo, e hoje em dia chegar
na Lua já era uma coisa que estava dentro do escopo do imaginável do ser humano, a parte da ficção. Uhum. Realmente interessante isso. Assim, eu fiquei me perguntando se realmente em em todas as sociedades, se de fato a primeira narrativa que coloca uma viagem à Lua foi essa. Aí de fato. Mas eu realmente não sei. Mas de qualquer forma, o que você falou é realmente interessante. Eu consigo visualizar bem aí a relação entre um período histórico e algo possível de ser pensado e a proximidade disso com um conjunto de técnicas que permitem realizar e tal. Aí foi massa esse aposto. É. Você Bom, que eu então, continue? pode ser. Certo. Ah, não, Terceiro. deixa eu continuar. Deixa eu continuar porque eu me concentro melhor lendo. Ok. Pode ser? Pode. Fica à vontade. Beleza. Terceiro. Sobre essas duas deformações do pensamento de Saussure, a que ele fazia para ser simples para os estudantes e a que eles faziam do anotar aproximadamente, soma-se a da organização da matéria por dois discípulos ilustres mas que declaram não terem estado presentes aos cursos. Ajunte-se como traço anedótico, que é a frase final do curso tão citada: a linguística tem por único e verdadeiro objeto a língua encarada em si mesma e por si mesma, não é de Saussure, mas dos seus editores. Legal. Aí está um Pois é. problema crítico com tríplice complicação. O problema crítico grave, como o da exegese platônica ou o problema sinótico dos evangelhos. Naturalmente, as notas dos discursos de Saussure foram apanhadas ao vivo, na hora, como cada um podia notar. Os editores esperavam muito dos apontamentos de Saussure, mas Saussure não lhes negou acesso a eles. Acho que isso aqui é um erro de digitação, né? Será? Não, não quer dizer Mister, não? Talvez, né? Mister, Saussure, não lhes acho que não. Mas enfim. Mas grande foi a sua decepção. Nada ou quase nada encontraram que correspondesse às anotações dos seus discípulos, pois Saussure destruía os seus rascunhos apressados, em que ia traçando dia a dia o esboço da sua exposição. Rapaz, tipo, eu também destruo, mas é sem querer. Eu perco. Não, pô, eu tava falando com Mariana. Se tá difícil arranjar coisas assim dessas pessoas, vai ficar quase impossível para nós, agora da sociedade virtual. Aham, Porque os nossos dados são muito frágeis, pô. E nós mesmos, por senso crítico exacerbado, acabamos apagando com um simples botão delete tudo que a gente produziu durante, sei lá, várias semanas. aham. Enfim. Real. Eu acho que foi um erro de digitação. MME é Madame. Realmente Ah, deve ter sido. entendi. Não, 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 entendi. É Madame Saussure, a esposa do Saussure. Sabe por que eu tô fazendo essa referência? Porque a obra do Saussure foi publicada pós-morte dele. Como é que você vai pedir autorização de Saussure para pegar os apontamentos de Saussure? Para Real. comparar com a obra publicada? Eu acho que é a esposa do Saussure. Saussure é É. sobrenome. Não, com certeza deve ter sido a esposa. Mas a Saussure não lhes negou acesso a estes. Mas foi grande a sua decepção. Nada ou quase, tal, tal, tal. Isso aí. Além disso, embora tivessem reunido apontamentos de 7 ou 8 discípulos, escaparam-lhes, quer dizer, pelo menos tem a possibilidade de comparar, né? Escaparam-lhes outros que foram depois editados por Robert Goddard.
em números sucessivos dos Carriers Fernando Sucê, e depois a publicação atrás citada. As fontes manuscritas do curso de Linguística Geral de Fernando Sucê. Aqui Benveniste, em conferência pronunciada em Genebra, a 22 de fevereiro de 63, em comemoração ao cinquentenário da morte de Sucê, chamou de obra bela e importante. Cara, eu acho engraçado comemorar anos de aniversário de morte de alguém. Que falar, parabéns, morreu já faz 30 anos. Parabéns, você já morreu. Ah, é. Os Carriers Fernando de Saussure começaram a ser publicados em 41, mas a publicação dos inéditos de Saussure e de outras fontes do curso só começaram a aparecer ali em 54, a partir do número 12, publicados por Robert Godel. Primeiro, notas inéditas de Fernando de Saussure, 23 notas curtas anteriores a 1900, são as que se mencionam no prefácio do curso nas páginas 7 a 8. E 2. Curso de Linguística Geral, Introdução. Usaram-se 3 manuscritos, a de Heidegger, a de Bouchard e o de Léon Gautier, estes 2 últimos mais breves. Nesse ano, antes do número 15, já tinham saído como livro publicado por Robert Godel. As fontes manuscritos do curso de Linguística Geral, Genebra e Paris, Minar, 1957, com 233 páginas. 3. Noveus, documentos sassurianos, Les Carriers, não sei o que é, inventário de manuscritos de Fernando Saussure, Biblioteca da Universidade de Genebra. São manuscritos numerados de 3.951 a 3.959, de assuntos vários, linguísticos e filológicos. Publica-se apenas a relação dos assuntos e outras informações. O MS, manuscrito, eu acho, 3.951, traz notas sobre a linguística geral. O manuscrito 3.959 sobre as línguas indo-europeias, 3.953 sobre a acentuação lituana, 54 notas diversas, 55 traz notas e rascunhos de artigos publicados, 56 nomes de lugares e patuás romanos. O manuscrito 57 traz documentos vários, entre os quais o caderno de recordações, o único cujo texto é publicado logo a seguir, e rascunhos de cartas e cartas recebidas. O manuscrito 58 e 59 constam de 18 cadernos de estudos de Nibelungen. O manuscrito 3.690 a 92 tratam de métrica védica e do verso saturino, 46 cadernos. 63 e 69 trazem estudos sobre os anagramas ou hipogramas, 99 cadernos, sobre os quais Starobinsky publicou 2 estudos em 64 e 67. Os souvenirs de Fernando Saussure concernentes a Jeunesse e seus estudos atrás mencionados são ricos em informações acerca de suas relações com os linguistas alemães e sobre a famosa memória sobre o sistema primitivo das viagens das línguas voyeurs, não sei o que, das línguas indo-europeias. Leibniz, Humboldt, em 1879. Escrito aos 21 anos. Olha só. 5. A essas 4 publicações de Godel juntem-se as letras de Fernando Saussure, são cartas de Fernando Saussure, a Antoine Meillet, publicadas por Émile Bouvenis. Se a isso se acrescentar o conjunto de obras editadas em 22 por Charles Bailey e Leopold Gautier sob o título de Recueiro das Publicações Científicas de Fernando Saussure, num grosso volume de 8 a 641 páginas, teremos tudo o que se publicou, ou esboçou, ou escreveu. Apesar, porém, do valor excepcional da memória, o que consagrou realmente seu nome é o curso de Linguística Geral, que, a julgar pelas palavras suas atrás citadas, dirigidas por Gautier, ele, se vivesse, não permitiria que fosse editado. A publicação de todos estes documentos, especialmente o da Les Sources Manuscrits, que acentuou o sentimento da necessidade de uma edição crítica do curso.
Aliás, o prefácio de Bailey e Shecherey denuncia uma espécie de insatisfação com a edição, tal qual a fizeram, mas que era o modo mais sensato de editar anotações de aula. E nós ainda hoje devemos ser-lhes gratos. Apesar de tudo, porém, era desejável uma edição crítica. O estudo sincrônico do estado atual da língua, especialmente na sua manifestação oral, atenua, quase dispensando, o trabalho filológico. Mas, paradoxalmente, a obra do linguista, que insistiu na sincronia, constitui agora um notável problema filológico, o do estabelecimento do seu texto. A edição crítica saiu em 68, no primeiro volume, de grande formato, 31,22 centímetros, e de 515 mais 515 páginas. É uma edição sinótica que dá as fontes lado a lado em 6 colunas. A primeira coluna reproduz o texto do curso, da primeira edição, 16, com as variantes introduzidas na segunda e na terceira edições. As colunas 3, 2, 3 e 4 trazem as fontes usadas por Bailey e Sesterrey, as colunas 5 e 6 trazem as fontes descobertas e publicadas por Godel em disposição sinótica. É evidente que não é uma edição de fácil manejo, ainda que o curso de Saussure apresenta semelhança com o problema sinótico dos evangelhos. Nessa edição crítica, de formato um pouco maior que a Sinopsis Quator Evangeliorum de Courteland, com texto grego, ou que a Sinopse dos Quatro Evangelhos de Benoit Boisman, o famoso livro de Saussure, que ele não escreveu, poderá ter também o seu interesse pedagógico. Será uma fotografia fiel de como é aprendido diversamente aquilo que é transmitido por via oral. Mas essa renovação de interesse do curso de Linguística Geral, especialmente a partir da década de 50, que é quando se aceleram as edições e traduções e quando Robert Godel começa a aprofundar a crítica de fontes, é a garantia de que, ainda que novas soluções se ofereçam para as oposições sussurianas, Saussure está longe de vir a ser superado. A edição a ser oferecida a um público mais amplo só pode ser a que consagrou a obra. A edição crítica, de leitura pesada, será obra de consulta de grande utilidade para os especialistas e para os mais aficionados. Seria também de interesse ajuntar essas informações uma enumeração de estudos de análise e crítica do curso para a orientação do leitor brasileiro. Mas esse prefácio já se alongou demais. Além disso, os trabalhos de análise da linguística moderna, como Les Grands Courants da linguística moderna, de Leroy, as novas tendências a novelas e novas, da linguística de Malberg. Isso era o que a gente estava lendo, né? Sim. Ela tem edição brasileira. As Oi? novas tendências tem uma edição brasileira, de 71. Tem sim. De Malberg. Linguística Romântica, de Diogo Lordan, em versão espanhola, de Malber Alvar. Os Ei, estudos de peraí, Meire... mas você não sabia não que tem uma edição brasileira? Não, pensava que só tinha em espanhol. Eu falei pra você que eu li esse livro em versão português na biblioteca, mas só tinha achado a versão espanhola em Ah, PDF. sim, verdade, lembrei agora. Mas eu tinha esquecido disso. Ah, tá. Mas é, de fato. Linguística Histórica e Linguística Geral 2 e Boletim da Sociedade de Linguística de Paris. O de Benveniste em Problemas de Linguística Geral, o de Lepsch, a Linguística Estrutural. O prólogo da edição de Amado Alonso, a excelente edição de Túlio de Malva, atrás mencionada, especialmente as páginas tal, são guias de grande valor para o interessado. A estes acrescente-se o excelente trabalho de divulgação de Georges Monin, Saussure ou o Estruturalismo, Sans le Savoir, apresentação, choice, escolha de textos, bibliografia, que a nosso ver tem defeituoso apenas o título, pois Saussure foi antes de estruturalista, antes do termo. Não entendi. É porque o Saussure, ele veio antes da criação do termo estruturalista. Ah, saquei. Saquei. Seria como chamar Jesus de cristão. Uhum. Que Monin poderia dizer à francesa o estruturalismo avant la lettre.
Aí Ficam assim sim. fornecidos ao leitor algumas das informações fundamentais para que ele possa melhor compreender o texto do linguista genebrino. Acrescentaremos apenas um quadro dos principais fatos da vida de Fernando Saussure. Legal. É. A gente para por aqui hoje, então. Já deu 5 horas. Se você quiser, sim. Você quer retomar amanhã ou no próximo sábado? Então, próximo sábado, porque amanhã tem Enem. Ah, você vai fazer Enem? Rapaz, eu não queria não, mas não conseguiram cancelar. Saquei. Aí eu Beleza, vou fazer o então. quê, né? Aham. Não, eu vou continuar trabalhando naquela paráfrase que estava falando do texto do Bourdieu. E eu vou fazer um resumo do texto do Malberg só para relembrar. Tem algumas coisas que eu não me lembro mais também, eu acho que são importantes. E vou dar uma olhada nos outros capítulos também, talvez tenha algum que me interesse. A gente tinha ficado de ler o capítulo 2 também, não foi? Porque Do introduziu quê? o sossego, se não me engano, do texto do Malberg. Ah, mas isso fica depois da gente ler o texto do Saussure. Ah, pronto, beleza. Então eu No... só vou dar uma relida no capítulo que a gente leu. Beleza, eu vou tentar fazer a paráfrase. O texto do Bourdieu que você está fazendo paráfrase é aquele sobre estruturalismo, né? É, Tá. Vou tentar fazer uma paráfrase, a gente fica jogando lá no grupo. A gente cria uma tá. pasta igual eu criei lá no Filosofia da Matemática, para colocar as anotações, então. Uhum. A gente tenta Aquele. escrever algum artigo em conjunto. Beleza, eu tô pensando nisso também. Aquela parada de ir lendo o manual. A gente tem que continuar também, né? Não sei se você está continuando, mas eu estava esquecido dela. Eu vou retomar. Eu vou retomar também, eu não esqueci não. Eu só dei uma pausa porque eu, infelizmente, me preenchi de coisas para fazer. Aí, geralmente, quando eu foco em uma, eu esqueço as outras. Mas eu Beleza. vou voltar. Beleza, então. E a gente depois tem que marcar de saber como a gente vai estudar programação juntos. Certo, beleza. A gente pode ver isso no próximo sábado também. Ou até antes, mas Beleza. começando pelo WhatsApp. Tranquilo. Então, obrigado pela reunião, velho. Foi muito massa. Eu também. Até mais. Até mais.